Meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu vou falar sobre transação penal e acordo de não persecução penal sob a perspectiva de alguém que está na iminência de aceitar ou de rejeitar a oferta desses dois institutos. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, caso você goste de conteúdo de qualidade. Bom, o que é o acordo de não persecução penal? É um acordo oferecido pelo Ministério Público. Dentre os requisitos para que esse acordo seja firmado está a confissão, e é importante você contratar um advogado para ele saber o que fazer com esse acordo, para que o Ministério Público não promova a ação penal. Por isso é um acordo de não persecução penal, ele não vai oferecer a persecução penal. Então o processo ele não vai adiante. Você firmou um acordo, o processo não vai adiante. O que é a transação penal? É uma oferta que, mediante o cumprimento, você também deixa de responder à ação penal. Geralmente, tá? É para quem aí está sendo acusado de delitos menores, no caso do acordo de não persecução penal, pena abaixo de 4 anos, no caso da transação penal até 2 anos, mas enfim, existe até uma vertente que diz que não, pode até dar para mais, para menos, mas enfim, é isso. E o efeito é a não sequência de um processo criminal, tá? Você não responde a um processo criminal. E por que esse vídeo é importante para você que está na iminência de rejeitar ou de aceitar? Porque você precisa ter noção exata do que você está fazendo. Não são raras as vezes em que pessoas chegam até mim e falam, olha, então, estou aqui com um processo e aí me foi oferecida a transação, eu não aceitei. Quanto você vai me cobrar? Me desculpa, eu não vou cobrar o valor de 2 salários mínimos que foi oferecido na transação penal. Então, antes de você dizer, não vou aceitar a transação penal porque eu não sei o que é, minha sugestão é, contrate um advogado antes. Olha, a pessoa tem algum sintoma severo, procura um médico. A pessoa vê algum problema estrutural na sua casa, procura aí um pedreiro, um técnico em edificações ou um engenheiro. Mas a pessoa tem um problema jurídico, a primeira coisa que ela faz é procurar no Google. A primeira coisa que ela faz é procurar ali algum artigo do Jus Brasil, de alguém que ela não conhece, não tem referências, acha que tá sabendo, vai lá e faz caca. Não é assim. Procure um advogado para analisar o seu caso, para ir com as informações exatas e uma noção total do problema, você poder decidir se vai ou não aceitar um acordo de não persecução penal ou uma transação penal, sabendo das consequências disso, quanto tempo você fica pendurado numa transação, por exemplo, tá certo? Porque, sinto muito, se o processo for continuar, depois a gente vai ter audiência, e na audiência vai ter instrução, debate, julgamento, vai ter análise de documento, vai ter, pelo menos eu trabalho assim, construção de teoria do caso para você fazer uma defesa estratégica, pontual, tá certo? Eu trabalho assim, desculpa, isso dá trabalho, isso toma tempo, e eu não vou cobrar o valor que foi oferecido para a transação penal, que geralmente é 2 salários mínimos, dependendo da sua condição financeira. Então não adianta depois, nossa, mas você me cobrou 5 mil reais, mas a transação era 2 salários mínimos. Pois é, porque você não aceitou. Tá certo? Então, o vídeo é pra isso, assim, pra você entender que, primeiro, contrate um advogado antes, tá? Paga ali o valor para ele fazer a consulta, para ele fazer a análise, olha, isso, a consequência é essa, eu recomendo aceitar ou recomendo não aceitar. Mas você vai estar respaldado por uma opinião técnica de um profissional minimamente qualificado, para que você escolha um profissional qualificado. Porque depois, quando houver processo, e vai haver processo, caso você não aceite, serão atos jurídicos que deverão ser praticados por um profissional. O profissional vai ter que construir uma teoria do caso para você, vai ter que te instruir para a audiência, vai ter que analisar se tem testemunhas, quais são as provas. Isso é trabalho. E isso é um trabalho trabalhoso. Olha aqui um pleonasmo bacana. Isso é um trabalho trabalhoso, que não vai te custar, para um advogado, tá, assim, sei lá, julgando por mim, 2 pós-graduações, vários cursos de extensões, né, curso de extensão. Tem um curso contínuo aqui de um professor que tem várias titulações internacionais, que é o professor Evinício Talon. Faça esse curso contínuo. Desculpa, não vou te cobrar 2 salários mínimos da transação, vai ser mais do que isso, e é o justo, tá? Agora, se você não quiser isso, procure um profissional antes de aceitar ou de rejeitar a transação penal, tá certo? Porque depois não adianta querer que o profissional cobre preço de banana para cuidar de um processo criminal que tem uma carga de responsabilidade enorme, e enfim, é um profissional técnico, tá aí para isso, tá bom? Agora, Wellington, quando você recomenda a transação penal, é circunstancial?
Você é uma pessoa que não vive se metendo em confusão? Então faz o seguinte, aceita a transação. Ó, isso aqui já é uma dica de ouro de graça, vai, para ajudar, a auxiliar aí no karma positivo, vai. Se você fala, meu, é uma questão pontual, tá aqui 2 salários mínimos para uma instituição de caridade, não vai para a vítima, não vai para quem tá te acusando, é para uma instituição de caridade, 2 salários mínimos, consigo, dá para parcelar, verifica se dá para parcelar, olha, isso aqui é ouro, tá? Isso aqui já é trabalho de advogado. Eu consigo, sei lá, 2.000 em 4 vezes, pode ser? 4 de 500, eu junto e vou mandando para vocês aí no e-mail do fórum, no e-mail do Ministério Público, ou o que quer que seja, desenrola lá, tá? Da defensoria, ok? Cuidado com essa coisa de defensoria e de, vamos dizer assim, aquelas pessoas que são chamadas pela defensoria, que tem um convênio da OAB, tá? Tem um cliente meu, ele é de família, processo de família, eu não atuo no processo de família, mas ele insistiu para eu pegar, por quê? Porque ele mandava os comprovantes do pagamento de pensão para o pessoal que está no convênio da OAB com a defensoria e eles não juntavam no processo. Aí saiu 2 mandados de prisão para ele, eu tive que intervir e falei, quer saber, dá na minha mão logo. Tá, então tomem cuidado também com esse convênio com a defensoria, advogados de convênio da defensoria ou a própria defensoria, porque tá vendo como é mais vantajoso contratar o raio de um profissional? Enfim, vamos lá. Manda lá os comprovantes e vida que segue, tá? É nessa circunstância que eu recomendo. Se é pontual, se é circunstancial. Agora, se você é uma pessoa que vive se envolvendo em enrascada, se você provavelmente nem transação você vai ter, porque já usou da transação penal, tá certo? Aí vai para processo mesmo, ou vai para acordo de não persecução penal também, tá? Assim, tem a questão da reincidência, mas contratando um bom advogado, dá para tentar negociar o acordo de não persecução penal. Então, assim, esse é o vídeo de hoje, tá? Mais um alerta aí, um tapa na cara, e aí fica de brinde também, quando eu recomendo se aceitar a transação penal. Eu já tive um caso de transação penal, um cliente que eu tinha atuado no inquérito, o inquérito foi arquivado para honra e glória de Deus, depois, claro, também tinha um trabalho bastante árduo no inquérito, e bastante detalhado, e o inquérito você tem que trabalhar no detalhe, de maneira detalhista e pontual, para não interferir tanto no inquérito, mas foi feito ali um bom trabalho e foi arquivado. Depois esse cliente veio a ter uma questão envolvendo a vizinha do condomínio e foi oferecido uma transação penal. E eu falei, olha, aceita, você não é um cara que vive se envolvendo em enrascada, tá? É uma circunstância, aconteceu, aceita, era ali 2 salários mínimos a serem pagos para uma instituição de caridade, parcelei em 4 vezes, toda vez que ele pagava, ele me encaminhava, eu juntava, me pagava, me encaminhava, eu juntava. Quando foi a 4ª, olha, peça aqui a extinção, etc., foi cumprida aqui a determinação, e foi isso, ele tá com a vida tranquila, tá de boa, não respondeu ao processo criminal, tá certo? Então, enfim, aqui contando um caso concreto, para vocês verem como deve agir um advogado, e porque é importante contratar um advogado antes de recusar ou de aceitar um ANPP ou uma transação penal. Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, contato na descrição, fiquem com Deus, até a próxima.